Gente, 10h10, eu acho que a gente pode, né, já ir começando. Então, pessoal, bom dia. O pessoal que for chegando, né, vai se inteirando aí das coisas. Então, pessoal, eu só tenho um recadinho breve antes de passar a palavra para o Paulo e para a Esther. Então, a BC2 iniciou uma nova empreitada, mais uma iniciativa, que é um canal especial, digamos, para fazer atualizações sobre a vacina, sobre vacinas, né, sobre o Covid. Então, depois eu vou colocar aqui no chat, né, o link, mas nesse link a ABC2 ela compilou todos os vídeos, né, que eles fizeram falando sobre vacina, a opinião de algumas universidades confessionais sobre o assunto e mais textos e artigos importantes sobre o assunto. Então, a ABC2 tem entendido que, por nós sermos uma associação vinculada à ciência, ela quer ser um pouco mais atuante nisso, fazendo essa pequena compilação de informação, né? Isso também nos ajuda a acabar não caindo em algum texto fake, né? Ou de informações não próprias. No mais, né, seria isso. Depois eu disponibilizo ali, né, o link. E aí, para a gente não perder, né, mais tempo, eu já vou passar a palavra para o Paulo. Pode falar, Paulo. Você podia falar também dos aniversariantes da semana, digo, dos doutores da semana. Olha, né? Olha só. Veja só. Então, sei que nós temos, né, o Lucas, né, com aniversariante aí, né? Nós temos o Marco também. Aniversariante e doutor. Aniversariante e doutor. E nós temos a Zípora também, né? Que também concluiu o doutorado aí essa semana, né, Zípora? Então, gente, meus parabéns, né? Semana aí de aniversários e vitórias. E, bom, acho que a gente podia orar então, né? Para a gente, né, iniciar o grupo, né? E parabenizar também. Bom, então vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui reunidos, Pai. Senhor, eu gostaria de colocar na tua presença o Lucas, o Marco e a Zípora, Pai. O Lucas e o Marcos fizeram um aniversário. A Zípora também defendeu o doutorado dela. O Marco também recentemente defendeu o doutorado dele. Ó Deus, que eles consigam, Pai, usar para a sua honra e para a sua glória, Pai, esses títulos tão preciosos. Senhor, segue conosco, Jesus, durante todo o desenrolar, Pai, desse encontro. E o Senhor guie, Senhor, o Paulo e a Esther, Pai, nesse tema tão importante, Jesus. Senhor, seja conosco em todo tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a reunião de hoje é uma discussão, né, sobre o livro. Então, a gente vai só fazer uma apresentação breve, assim, inicial, só para falar do livro, basicamente, e do autor, e lançar alguns pontos, e depois a gente vai seguir conversando, né, trocando ideia. E estamos aqui uniformizados para isso. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. O Gabriel vai participar também da apresentação? Espero que não. Talvez no final ele emite algum tipo de opinião. Mas vamos ver. Democrático. Tem que conseguir uma camisetinha da BC2 para ele. Mas a gente já pensou, a gente tem que mudar. É AB2C2. AB2C2. O grupo de Curitiba de bebês. Ah. AB2C2. Mas assim. Estamos admitindo membros.
Então, quem se animar aí... Tá conseguindo? Sim, tô... Bem, eu não sei se... Eu imagino que vários de vocês não conseguiram escutar todos os áudios, não tem problema, né? A gente fez de um jeito informal, precisamente para não... Porque a gente não queria fazer um audiolivro, porque a gente nem tem os direitos, nem era o objetivo. O objetivo era que, como grupo, vocês pudessem acompanhar, já que é um livro que está esgotado, né? Então, esse foi o objetivo dos áudios. Imagino que vocês não escutaram todos. Eu sei que Até porque ainda não terminamos. Ainda tá no finalzinho, mas o livro não acabou. Então, mas esse era o objetivo. Você? Pode ser. Não, na verdade você. Mas vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, estamos vendo. E vocês nos veem? Ou não? Só a apresentação? Sim. Ah, tá. Não, só para eu saber se eu preciso me comportar também, visualmente. Tá bom. Então vamos começar, né? O título que o Paulo vai colocar é Pensando a relação entre fé e ciência a partir da perspectiva de espiritualidade cristã. Um pouco isso que o João Paulo tenta fazer com as reflexões dele, né? Então, antes de começar um pouquinho com a biografia dele, só queria falar alguns pontos que falam no prefácio do livro, não sei se você vai querer falar, só para entender, né, que é interessante como interliga, as reflexões do livro interligam, né, essa relação entre cristianismo e física, né, por isso principalmente o livro explora, né, a criação como criação divina, e os áudios, mesmo que sejam de temas complexos, os capítulos, eles são bastante compreensíveis. Então, acho que o Marco, ele reuniu todos eles, de repente, eu imagino que ele pode disponibilizar para quem quiser também ter, né? E eles são muitas vezes estimulantes, fazem pensar além, né, da mesma reflexão, mesmo que a gente não concorde talvez com tudo, né, o que ele fala. Então, a intenção do livro também é focar o que o Polkinghorne fez na vida dele toda, né, entender a ciência e a religião como facetas diferentes de uma mesma verdade, mas que podem chegar a ser complementares, né. E outra coisa que ele também enfatiza, que a gente vê nos capítulos no geral, né, é que a religião, né, tanto a religião como a ciência, eles procuram a verdade, mesmo que de jeitos diferentes. Então, ele vai enfatizar que o salto de fé, que a gente já falou várias vezes dele, né, através do livro do Schaeffer, vai ser um salto para a luz, não da superstição, por exemplo. Então, ele vai enfatizar isso, mesmo que de maneira intrínseca, nas reflexões que ele faz. Isso eu queria deixar uma frase que aparece no prefácio, que é: esta é a obra de um religioso sábio escrevendo como um cientista talentoso, e de um cientista sábio escrevendo como um religioso talentoso. Então, a vida do John Polkinghorne, ela vai refletir isso, que ele foi bom nas duas facetas importantes da sua vida, tanto como cientista, como físico, também como teólogo e também clérigo, né? Quer comentar? Bem, então, desgraçadamente, este ano a gente ouviu a notícia, né, do falecimento precisamente do Polkinghorne, né? Ele nasceu em 1930, ele foi físico, depois ele deixou um pouco de lado, né, a física para focar na teologia, e foi ordenado clérigo, né? E ele é um grande acadêmico em relação com tanto teoria, quanto também focou em diversas pesquisas, e focou entre ciência e religião. Então, ele foi professor de física e matemática em Cambridge. Também ele foi convidado para ser membro da Royal Society, não sei se vocês conhecem, mas é uma sociedade que busca promover, propiciar, né, promover o conhecimento científico.
ele foi ordenado, ele saiu da cadeira de professor, né, para focar no estudo de teologia, foi ordenado clérigo anglicano no ano 82. Também foi presidente do Queen's College de Cambridge. O primeiro livro, que foi o Marco passou a informação do falecimento, quando ele passou no grupo, ele passou, né, um relatório não se fala, né, mas ele passou a página do Queen's College, que estava informando de que quem foi presidente por muitos anos que tinha falecido, que era o Polkinghorne. Ele escreveu vários livros em relação com fé e ciência, com essa interface de fé e ciência. O primeiro foi The Way the World Is, no ano 83, e ele vai falar como que uma pessoa crítica, uma pessoa intelectual pode ser também cristã. Essa seria a ideia do livro. Ele foi ordenado cavaleiro pela nossa querida imortal Rainha Elizabeth II no ano 97, precisamente pelas contribuições dele nessa interface de ciência, religião, também os aprendizados que foram feitos através dele, e também, inclusive, em relação com o avanço na ciência médica, também em relação com essa interface. Ele também foi presidente e fundador da International Society for Science and Religion, do ano 2002 até o 2004, então ele esteve na fundação também. Ganhou o prêmio Templeton, também em relação com as contribuições, né, em relação com facetas espirituais, em relação com a ciência, no ano 2007. E nesse mesmo ano, ele mesmo escreveu uma autobiografia de físico a padre, né, no ano 2007, ele mesmo escreveu uma autobiografia que fala da trajetória dele, de essa mudança, né, de área de atuação. E ele escreveu também uma trilogia, bem, ele escreveu vários livros, mas tem uma trilogia que tem 3 livros que são também de fácil compreensão, né, para os leigos, e também são bem reveladores, que seriam One World, Science and Creation e Science and Providence. Então, esses 3 formam parte de uma trilogia que fala também sobre essa interface. E eu ouvi falar que o Science and Creation, que eu não li, é bastante interessante. Faz sentido porque ele foca também bastante aqui no livro, na noção de criação divina, né? Então, eu imagino que é algo que ele tem pesquisado e tem meditado bastante. E, da minha parte, no momento, é isso. Só posso fazer um comentário? Claro. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava lendo esse livro aqui, ó, A Pré-História da Mente, do Steven Mitten. Tá? Não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas é engraçado porque assim, o livro é da Unesp e ele é um antropólogo. E ele estudou em Cambridge. E me chamou muita atenção porque na introdução, que ele falava dos tempos dele de estudante em Cambridge, no refeitório tinha a ala dos professores e a ala dos professores chiques, que eram as estrelas de Cambridge. E ele falou que tinha uma mesa no meio que era de só os caras bons sentavam. E entre os que sentavam na mesa, ele fala, tinha John Polkinghorne. Legal. Que era um dos grandões de Cambridge, né? Tipo, o cara que era referência, olha, o cara senta na mesa sagrada lá. Então, o cara ele realmente era uma grande referência até para um cara que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Inclusive, em relação com isso, bem, o Guilherme de Carvalho, ele postou, né, quando soube do falecimento do Polkinghorne, e ele falou um pouquinho também do Polkinghorne, e ele comentou que John Polkinghorne, ele não era somente respeitado, porque ele era já também muito idoso, né, e tinha um respeito por ele também por causa disso, mas também porque ele era uma pessoa muito agradável, né, então ele era também bastante querido também por isso. E o Guilherme de Carvalho, ele fala também que também ele era respeitado mesmo com algumas ideias que talvez seriam questionadas se fosse outra pessoa que tivesse ou colocasse essas ideias, né, no papel, mas o Guilherme de Carvalho colocou que ele era respeitado nesse sentido, assim como a gente muitas vezes respeita o C.S. Lewis, que tem certas ideias que
questionadas, mas que a gente entende todo o trabalho que ele, toda a figura importante que ele é. Então, o Whithorn também teria essa semelhança como figura importante para esses temas, né? Uhum. Aqui só para vocês verem a divisão do livro, ele é dividido em sessões, né, em semanas, então fala sobre tópicos e as meditações são baseadas nesses tópicos aqui, né. Depois eu acho que eu posso enviar uma foto do índice também, talvez tentar digitalizar com o celular, né, com fotos aqui a introdução, para quem quiser ver essas partes. E só uma contextualização, né? Esse é um livro que ele escreveu para ser lido durante a Quaresma, né? São 40 meditações para o período que antecede a Páscoa. Acho que a maioria de nós aqui é evangélico, né? Não sei se tem algum católico aqui no grupo, embora seja o grupo aberto, mas nós evangélicos temos um pouco, às vezes, de preconceito, ou associar a ideia de Quaresma ao catolicismo e algum ritualismo vazio, né? Geralmente, como vivemos em um país de cultura católica, é comum essa ideia de não comer carne na Quaresma e só isso, né? Mas, na verdade, a ideia da Quaresma é um período de preparação para a Páscoa, em que a gente vai focar as nossas meditações no significado da morte de Cristo e sua ressurreição, e a gente vai tentar criar disciplinas espirituais para nos ajudar nisso. Então, a ideia da abstinência da carne, né, e que poderia ser qualquer outra coisa. Tem gente que faz jejum de celular também nesse período, ou outras coisas, né, Bruno? E sai das redes sociais. Então, a ideia é ter uma disciplina também de meditação e de pensar sobre a nossa condição humana, nossa condição caída, nossa fragilidade, né, e o significado de Cristo para isso. E um detalhe é que ele comenta lá na introdução que, embora a Quaresma seja esse período anterior à Páscoa, ele traz reflexões ali também sobre a ressurreição, porque é a parte principal, né? É o ápice, né? Então, para não ficar um livro só falando sobre a morte de Cristo, ele incorpora aí na Quaresma também a reflexão sobre a ressurreição. Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Então, eu queria só compartilhar com vocês uma ideia que também é uma motivação de por que escolhemos esse livro para conversar, porque geralmente, né, até hoje, sempre a gente trouxe questões para as reuniões da BC2, questões teóricas, né, temas para discutir, problemas para resolver, né, conteúdo teórico, né, doutrinário, né, e eu acho que é a primeira vez que a gente trouxe um negócio diferente, assim, um texto que não traz teorias, ideias, mas um texto de reflexão, né, devocional. A princípio poderia parecer, mas tipo, devocional cada um faz, né, cada um tem seu devocionário em casa, cada um se vira com isso, né, por que trazer aqui para um grupo de estudo, né? Então, a ideia de trazer isso é exatamente para a gente lembrar e colocar em prática que viver nessa interseção aí entre a fé e a ciência, não é só uma questão de estudar as teorias e doutrinas e ver como elas interagem, mas é também um modo de vida, é também uma prática, né? E daí a ideia é a gente refletir hoje sobre isso, né? Aprender juntos, compartilhar ideias, né? Então, não sei se todos tiveram oportunidade de participar da última mini conferência da BC2, que foi a terceira. O Marcelo Cabral falou na palestra dele, eu até trouxe aqui uma captura de tela da palestra dele, que ele trouxe esse livro aqui organizado pelo James K. Smith, que fala sobre fé, ciência e virtude, e ele traz assim a ideia de que tanto a ciência quanto a religião são tradições e comunidades, né? Então a gente pensa na ciência apenas como um método às vezes, ou às vezes como um conjunto de conhecimentos. Mas a ciência é mais do que isso. A ciência envolve uma comunidade científica, envolve práticas, envolve metodologias, ambientes, né, modos de agir e tudo, e que estão ancorados em uma tradição que foi se desenvolvendo. Então, primeiramente, a ciência não é só teoria, mas é uma comunidade e a tradição. Assim como também a religião cristã. A religião cristã tem o seu conteúdo doutrinário, né? A gente tem as nossas doutrinas
inegociáveis, mas o cristianismo não é uma teoria sobre a realidade, não é apenas uma filosofia diferente, mas também é um modo de vida, é uma comunidade, é um povo, né? O povo, a igreja é o povo de Deus, então tem uma tradição, tem práticas, rituais, né? E daí, o grande insight aqui, que eu achei que teria tudo a ver com esse livro e com essa reunião de hoje, é o seguinte: a gente tende a imaginar o diálogo entre ciência e religião como uma questão de organizar as teorias. Então, tem a teoria do Big Bang e a teoria da criação. Como que a gente concilia essas coisas, ou não concilia, é incompatível? A gente tende a lidar só nesse nível. Mas e se, né, a gente puder lidar com essa interação entre ciência e religião no sentido das práticas, né? Ou seja, quais são as práticas da vida científica, da atividade científica e as práticas da vida cristã? E será que elas se conversam também? Será que elas são compatíveis, são incompatíveis, né? Mas, né, como que elas interagem? Mas a gente tem que abordar isso, porque senão a gente, se ficar só no terreno das teorias, a gente está perdendo algo que é bem importante. Então, sobre isso, tenho mais uns pontos ainda para apresentar, mas se alguém tiver algo para comentar ou perguntar, ou contestar sobre isso aqui, seria legal. Oi, eu só ia colocar, isso tem muito a ver com a própria postura do... Vocês estão me ouvindo direito? Está vindo um ruído para mim aqui. Tá? Tem a ver com a própria postura do Polkinghorne, de entender que ciência e religião, eles são, e principalmente a fé cristã, elas são formas diferentes de você olhar para a realidade, né? Que são empreendimentos que buscam a verdade. Isso eu li outros textos e livros dele, e isso é uma coisa que ele frisa muito, e eu acho muito legal, porque ele tem muito a mente de um cientista, né? Cara, que tem a questão de metodologia, de ter a forma correta de você abordar as coisas e tal, e ele coloca muito essa busca pela verdade, esse amor pela verdade, nós acreditamos que existe algo real, que existe algo que a gente pode descobrir, algo que a gente pode aprender, não é só uma coisa subjetiva, e ele coloca que as duas são formas de busca diferentes dessa mesma realidade, né? Então isso ressoa muito com o que tem sido falado. Ele já falava isso lá em 80, 90. Pois é. E, inclusive, isso aí que você falou de mente de cientista, acho que é um tópico que depois a gente pode voltar nele. É bem interessante porque ele fala isso na introdução também. Ele fala assim que qualquer coisa que te marca muito na tua vida molda a tua mente para pensar todas as outras áreas. Ele diz assim: eu penso como cientista em todas as áreas da vida. E por isso o título do livro é Um Cientista Lê a Bíblia. Como eu leio a Bíblia enquanto cientista. E daí, confesso que quando eu comprei o livro, eu não sabia do que se tratava. Eu vi o autor, vi o tema, achei super legal. E quando eu peguei, eu me decepcionei um pouco, porque eu pensei que ia ser uma explicação de o que a Bíblia diz sobre ciência e essa relação aí, né? Pensava que ia ser um livro assim, mais teórico. E daí eu decepcionei um pouco, mas depois eu saquei a importância dessa outra perspectiva, essa outra abordagem, né? De ver como que o modo como a gente enxerga, o modo como a gente lê a Bíblia, como às vezes é determinado pela forma como a gente, pela nossa formação, pela nossa profissão, em geral. Ô Paulo, assim, eu queria falar uma coisa também. Fala aí. Esse negócio das práticas da ciência, eu estava pensando muito esses dias. Eu estava estudando para uma prova de física, para quem não sabe, eu estudo bacharelado de física, e aí eu estava estudando, cara, mas eu aceito o que o autor desse livro está me dizendo como se fosse um texto de fé. Porque eu não estou fazendo os experimentos que ele menciona aqui. Ele fala que alguém fez e eu acredito nisso e acabou, né? Segue para frente. Mas, de certa forma, eu senti que esses livros-textos são quase um livro de fé para os estudantes. E daí eu fiquei, cara, isso é muito doido. Legal. Exatamente. Deixa eu colocar de volta aqui a apresentação. Eu fiz até daí 2 slides aqui para tentar organizar essa ideia. Tá? É só um esboço, tá? Não é nada
completo, mas para tentar um esboço para a gente ir conversando e refinando isso aqui. Então, essa primeira abordagem, né, da ciência e fé enquanto conteúdo, né? Então, a gente tem de um lado as teorias, né, por exemplo, teoria do Big Bang, teoria da evolução, leis naturais, e aí podia colocar uma infinidade, né? E do outro lado tem as doutrina de criação, de queda, de encarnação, escatologia, um monte de doutrinas. E daí a gente vai tentar ver como que concilia isso, ou se não concilia, o que pode, o que não pode, né? Essa é a primeira abordagem. Essa que a gente está mais acostumado, né? A gente está mais habituado a isso, e que é importantíssima, né? De forma alguma quero desmerecer, mas só para mostrar que daí existe então essa outra abordagem, né? De pensar sobre as práticas, né? Então, quais são as práticas da ciência, né? Tem aprendizado, tem disciplinas, né? Disciplinas acadêmicas, tem essa relação de orientação, né? Tem a experiência no sentido de fazer um experimento mesmo, medir, testar, né? Calcular. Tem isso que o Lucas acabou de falar, eu poderia ter colocado, que é um exemplo muito legal, essa questão da autoridade, né? Na ciência tem esse respeito, né? Você se guia pelas autoridades, que elas dizem, né? Ninguém vai testar toda a ciência que já foi desenvolvida até hoje para daí então começar a acreditar, né? E daí que tem o paralelo na religião cristã, né? A gente também não precisa contestar toda a teologia dogmática para daí avaliar tudo, para daí começar a abraçar uma fé, né? Então, na fé cristã, quais são as práticas? Tem aprendizado também. É diferente, mas a vida cristã não está dissociada do aprendizado, é um aprendizado constante. Tem disciplinas, que são diferentes, disciplinas espirituais. Tem o discipulado, que é uma relação mais ou menos paralela com a relação de orientação, né? É uma pessoa mais experiente que te guia e te vai mostrando o caminho. Então, tem experiência, a vida cristã também envolve experiência, sim, não nesse sentido de testar as coisas, né, ver se Deus está aí realmente, né, testar Deus como se ele fosse um objeto, né, para ser verificado, mas no sentido, assim, de experiência de oração, de comunhão, ou seja, não é só uma questão de pensamento, de conhecer as doutrinas, mas é uma questão de uma vivência, né, a gente experimenta coisas que vai moldando também o nosso modo de ser, o nosso modo de entender a realidade, o nosso modo de se comportar, vai moldando as nossas emoções mesmo, a nossa imaginação, vai nos transformando. E daí, só para concluir essa ideia aqui, e daí a gente continuar conversando, tem o livro do Peter Harrison, que o Diego até mencionou ali, Cuidado com Dom Quixote. Na verdade, não está aqui. O livro Os Territórios da Ciência e da Religião, que nós já conversamos aqui em uma outra reunião, né, a maioria de vocês já tenha conhecimento, mas só para relembrar, e se for para quem não conhece, então ele faz uma análise dos conceitos de religião e de ciência desde lá da antiguidade, desde a filosofia grega e como vão se desenvolvendo e como chegam até hoje. E daí ele conclui que a ciência, como a gente conhece hoje, como um conjunto de teorias, né, era uma ideia totalmente estranha para até uma certa época lá da Revolução Científica, né? Mesmo alguns cientistas mais antigos, eles ainda tinham uma ideia antiga de que a ciência não era um conjunto de teorias, mas era uma prática, ou mesmo uma virtude, né? Então, na época ainda se falava em filosofia natural, né? Então, quem estuda a natureza vai estudando, analisando e vai incorporando um conhecimento sobre a realidade que vai se tornando uma sabedoria e mesmo uma habilidade em discernir, em perceber como as coisas funcionam, né? Então era algo mais interno, pessoal, do que algo externo, algo, né, conteúdo, né, dados, né? E de igual modo a fé cristã. A fé cristã também, a gente não pode de modo algum negligenciar a doutrina, porque ela que guia e orienta a nossa compreensão do mundo, mas ela é, antes de tudo, um modo de vida, né? E mesmo a filosofia, o Peter Harrison cita bastante o Pierre Hadot, né, um historiador da filosofia francês, e ele mostra como na antiguidade, né, nos primórdios, ou seja, no surgimento da filosofia, principalmente os gregos lá, eles não viam a filosofia como necessariamente um conjunto de teorias ou uma metodologia de desconstrução, ou seja lá o que for, mas a filosofia era um modo de vida. Eles buscavam conhecimento não por
não por, assim, por conhecimento em si, mas por crescimento, digamos assim, ou elevação espiritual deles. Eles queriam crescer em sabedoria. Por isso, o significado do termo filosofia é amor à sabedoria. E por causa disso, os primeiros cristãos, os primeiros teólogos, não tiveram nenhuma dificuldade em dizer que o cristianismo é uma filosofia. Por quê? Eles não estavam dizendo que o cristianismo é apenas uma forma de interpretar a realidade, porque para eles filosofia era isso, um modo de vida. Então eles diziam, o cristianismo é a verdadeira filosofia, porque é um modo de vida segundo aquilo que Deus nos ensina. Então, quando a gente transcende um pouco dessa visão contemporânea aí de ciência e religião, que tem o seu valor, mas não é só isso, a gente abre um pouco o horizonte para pensar várias outras formas de interagir aí a ciência e a fé cristã. Ô, Paulo, e isso é tão verdade, cara, que e até hoje eu tô fazendo pesquisa, eu não sei como que é nas outras ciências, a galera aí das biologias e químicas pode talvez confirmar. Mas, cara, a maior habilidade de um cientista não é o conhecimento proposicional dele, mas é como ele transforma isso em sabedoria. Então você vai dizer, por exemplo, um experimento que você vai fazer, ele vai dizer, eu acho que vai dar isso de resultado. Ou vou fazer um teste dando essas hipóteses. Cara, eu acho que vai dar esse resultado. E aí você fica... Isso é uma sabedoria, né? Uhum. De você estimar. Não é o conhecimento proposicional, eu provei que vai dar isso. Isso é o que a gente faz para escrever no artigo depois, né? Mas todo o processo de desenvolvimento é baseado nessa sabedoria, nesse conhecimento tácito, né? Uhum. Que a gente tem do fenômeno. E, enfim, da própria ciência e por conseguinte, da realidade. Talvez seja uma forma diferente de falar, mas a gente divide a ciência em ciência básica e ciência aplicada. Aí, na minha experiência, eu fui para a ciência aplicada. Então, eu sempre trabalhava o conhecimento para algo prático, né? Porque era a vertente que eu estava trabalhando. Então, transformar o conhecimento em algum produto, algum retorno para a sociedade, né? Um medicamento que seja, qualquer coisa, um retorno, algo prático. E então eu tinha satisfação em chegar e ver o conhecimento ser transformado em algo prático. Mas ao mesmo tempo eu também via e conhecia o outro lado da moeda, que é o transformar o conhecimento em ciência básica para você explicar processos, entender os processos, né? Simplesmente para você não ficar com susto porque deu um relâmpago lá, porque Deus está bravo. Não, deu um relâmpago por causa da energia que tem na atmosfera. Então, entender esse processo também traz paz. Só o fato da gente entender o conhecimento como Paulo, ciência legal. básica também traz algum retorno para a humanidade. Né? Uhum, com certeza. Paulo, você vai entrar, né, não sei se você vai acabar falando sobre o quanto que a cosmovisão cristã ela também colabora na imaginação do cientista, né? Só para esclarecer, então eu terminei aqui o que a gente tinha pensado de introdução do livro, agora a gente vai discutir. Eu tenho alguns pontos aqui anotados que seriam legais a gente conversar, mas eu acho que é melhor ir soltando aí aos poucos, né, para a gente poder ir conversando. Legal. Pode lançar a questão aí. Cara, uma coisa que eu acho bastante interessante ainda que você estava falando do livro do Peter Harrison, uma coisa que eu gostei muito de ler foi a contribuição da Reforma Protestante na imaginação do cientista, né? Uma vez que o ser humano ele entende que ele é caído, que ele é quebrado, e que a própria observação dele da realidade seria uma observação incompleta, isso até proporciona a criação e utilização de instrumentos e aparatos científicos para ampliação desse conhecimento, e também chega a colaborar na formação dessa imaginação cristã, dessa imaginação científica, né? Pensar num Deus que criou tudo e uma forma como leis do universo, elas têm uma certa ordem, uma certa organização. Então é interessante ver assim que a forma como o cristão pensa, ela colabora e muito para a ciência, né, de uma certa maneira. O próprio termo que a gente usa de lei natural, ela vem de
de um contexto cristão, né? Porque antes, os antigos, né, até a Idade Média, eles explicavam o movimento dos seres inanimados a partir de uma propensão natural. Então, eles diziam que a pedra cai porque ela tende a buscar, ela tem uma propensão a buscar o seu lugar natural, que é o chão. E daí os novos filósofos contestaram essa ideia de propensão das coisas em si e disseram, não, só Deus é que faz as coisas se moverem. Então, ele governa sobre tudo, então ele criou uma lei, e daí surge a ideia da lei de gravidade, outras leis de movimento e tudo e tal. E depois, né, a secularização tirou a ideia de um Deus, mas continuou a expressão, lei natural, né? Se você pensar literalmente, não faz sentido, porque a pedra não obedece nenhuma lei, né? Não tem consciência, assim como a gente obedece às leis civis. Mas ficou aí, tanto que tem filósofos que contestam, dizem que não existe lei natural, só existe regularidade, porque a gente não enxerga leis naturais. Mesmo empiricamente, a gente não percebe as leis, a gente percebe apenas as regularidades. O fato de haver uma lei por trás é uma interpretação nossa. E existe uma questão, acho que no livro ele fala também, sobre a imago Dei, né? A gente consegue perceber as leis porque a gente tem a imagem de Deus na gente. Então, como a gente é reflexo do Criador, a gente tem a capacidade de perceber as leis que o Criador imprimiu no mundo natural e exprimi-las numa equação matemática. Daí você vai fazer lá o trabalho do Lucas, né? Tipo, fazer uma equação lá para que ele exprimiu uma realidade do mundo natural. Exatamente. Eu queria fazer um comentário em relação com o que o Paulo tinha comentado. Na parte do início da Quaresma, tem um capítulo que se chama Verdade e Exame, que ele vai começar, né, com 1 de Tessalonicenses 5:21, que fala examinar tudo com discernimento, conservar o que é bom, que inclusive a gente já tinha comentado, né, quando a gente falou, tem alguns pontos que talvez vocês não concordem, e o Danilo tinha colocado esse versículo, e no dia seguinte foi esse versículo que começou a meditação, né, mas em relação com o que o Paulo falou, né, dessas semelhanças, né, entre a ciência e a religiosidade, né, e a fé cristã, ele vai falar que ambas têm a preocupação comum, né, de querer descobrir a verdade a respeito da realidade, né. Só que a ciência vai olhar para a realidade como um objeto, no tipo, ela vai tratar o mundo como isso, né, e por causa de tratar o mundo como isso, ela pode fazer experiências para colidir coisas, para ver o que acontece, para descompor coisas, estudar os pedaços, né? Enquanto que já a religião vai se voltar para o encontro pessoal, né? Ela vai tratar a realidade como um tu. Ele vai falar. E ele colocou um exemplo. Se eu ficar o tempo todo armando pequenos artifícios para testar se você é meu amigo, eu vou destruir a possibilidade de uma amizade entre nós, né? Por quê? Porque ele vai falar que a confiança tem de ser a base de qualquer encontro pessoal, né? E aí ele vai desenvolver um pouco mais essa ideia, né? Mas eu achei interessante, porque ele também entende, né, isso que o Lucas falou, né? Que ele, como cientista, também vai confiar na ciência, a partir dessa confiança na ciência que ele vai fazer os diferentes experimentos, vai testar, mas ele realça também a questão de que a gente também tem que viver uma fé, não uma fé testada, né? Ele não vai falar isso, mas que a gente realmente precisa, sim, acho que ele fala testar, a gente precisa viver uma fé racional, né? Uma fé que a gente veja e examine, e aí ele volta para a 1 de Tessalonicenses, examine tudo, inclusive examine, né, aquilo que a gente entende desde nossa perspectiva teológica. Então, assim como a gente examina desde a ciência, mesmo que seja diferente o exame que a gente faz, né, desde a religião, mas que a gente precisa sim ter um encontro, né, que não somente sentimental, mas um encontro racional, que a gente entende sim a revelação de Deus de uma maneira também racional, e a partir daí, né,
a partir daí que a gente entende toda a majestosidade de Deus se a gente obedece a Deus, mas não somente desde uma perspectiva sentimentalista, né? Não sei se eu estou conseguindo. Uma coisa que eu gostaria de adicionar, acho que tem bastante ressonância com tudo, um autor que tem sido muito falado até no próprio grupo da BC2 é o Michael Polanyi, né? E o Michael Polanyi tá lá no alto. Tem um livrinho dele que chama-se Fé, Ciência e Sociedade, né? E ele faz exatamente a comparação entre o funcionamento da teologia e o funcionamento da ciência, a respeito do papel da tradição e tal, e ele comenta muito, e eu lembro que quando eu li eu fiquei muito impressionado, ele dizer justamente dessa importância das práticas e da comunidade na formação do conhecimento, né? Então, por exemplo, um cientista, ele tem as metodologias, ele tem os aparelhos, ele tem os dados, ele tem a análise dos dados, só que por mais que ele tenha todos os equipamentos, todos os recursos, todos os algoritmos possíveis, ele é um ser humano. Então, ele vai muito da intuição e da sensibilidade dele como cientista, perceber as hipóteses, perceber os dados, olhar para o que está funcionando, o que não está, desconfiar, sabe? É quase como um faro, tipo, cara, aqui vai dar alguma coisa. Eu vou por esse caminho, não por aquele, né? E é uma coisa que o Polanyi trabalha que tem a ver com essa dimensão tácita, que é esse conhecimento tácito, que assim, ele não é consciente, elaborado muitas vezes. Ele é mais... é quase incorporado. Isso é aprendido dentro da comunidade científica, né? Então, por exemplo, um cientista aprende, ele cita muito isso, ele muitas vezes aprende convivendo com outros cientistas, tendo que revisar os artigos dos outros, revisando os artigos dos outros, sendo revisado. Se você pegar, por exemplo, na medicina, um médico aprende a ser um bom médico, convivendo com outros médicos, sendo supervisionado por médicos mais experientes, né? E aí ele vai pegando o tato e a sensibilidade, né? Então, existe toda a questão da metodologia dos dados, mas existe esse elemento mais tácito, e isso que é o que ele faz a ponte com a tradição cristã. Eu estou falando isso porque isso é o meu projeto de mestrado, tá? É falar sobre essas coisas. E tem muito a ver com a forma como a gente é cristã olha para a realidade também, né? A gente tem todo o nosso background, um Deus criador, é um Deus que é legislador, é um Deus que enxerga o mundo, é um Deus que criou o mundo ordenado, é um Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A gente tem isso meio tácito, a gente tem isso implícito. Então, na hora que a gente está olhando para o mundo, a gente enxerga certas vias. E isso é importante, isso o Michael Polanyi fala também. São sempre atos de fé. Você tem que ter confiança na autoridade da ciência, você tem que ter confiança nas instituições, você tem que ter confiança no sistema de peer review de artigos, você tem que ter confiança no que Deus está mantendo a ordem do mundo. Então, acaba sendo sempre um ato de fé. Eu estava tentando encontrar aqui no conhecimento pessoal, tem um exemplo que ele deu que eu achei muito legal, mas para mim, eu não sei se eu consegui captar bem. Acho que alguém das ciências exatas ia entender muito melhor. Eu nem sei explicar, mas só dar mencionar. Ele fala sobre probabilidade e ele fala assim que coloca isso como exemplo de subjetividade na ciência, que a gente pensa que a ciência é totalmente matemática, né, e totalmente objetiva. Ele diz assim que quando você vai calcular a probabilidade de eventos, né, você define algum evento como improvável, como mais provável, até dar uma numeração, que isso aí tem um aspecto bastante subjetivo, que não tem uma tabela universal para dizer que tipo de evento é inaceitável, né? Teoricamente, tudo pode acontecer, né, dentro do que é possível, né? Mas quando você define um evento como absolutamente improvável, é por causa da experiência nossa de perceber que certas coisas não acontecem. Então, aí tem um grau grande de subjetividade que vai sendo treinado, né? Não é aleatório, né? Mas o cientista treinado vai percebendo essas coisas. E a outra coisa também, com relação ao que você falou, Bruno,
Tem o que eu acho bastante, que se aproxima bastante do Polanyi, é o William James, naquele texto A Vontade de Crer, que ele fala também sobre o cientista, né, como o cientista tem que... 2 exemplos que ele usa que eu acho bem legal, 3 na verdade, acho que ele fala do cientista, como ele tem que confiar nas instituições, ele fala do sistema financeiro, como o banco é baseado na fé, né, o crédito, a própria palavra crédito vem de creder, né, de crer, ele é baseado na confiança de que você vai cuidar e devolver o dinheiro do outro, né, não existe prova, né, exata de que vai... Os juros é a prova da queda. Exatamente. E a crise é a prova de que nem sempre funciona o negócio. E outro exemplo que dá esse relacionamento, que você já mencionou, né? Como a Esther mencionou, né? No relacionamento, a gente confia que a outra pessoa, né, é fiel a nós, né? Seja qual tipo de relacionamento. A gente não tem como ficar testando a pessoa, a gente opta por confiar na pessoa. E sobre a ciência, uma coisa que eu achei muito interessante que ele diz é que o que motiva o cientista não é um interesse puramente abstrato, né? O cientista escolhe estudar algo não é porque não tem um critério racional de por que você escolheu estudar aquilo, né? Por que você, Lucas, escolheu estudar física? Porque, né, é algo que você tem paixão por isso, você ama. Porque é lindo, cara. Porque é lindo. Não entendi. É porque é lindo. Porque é lindo. Porque é Biologia também lindo. é lindo. Biologia é maravilhosa também. Exatamente, vocês aí, biólogos, né? Exatamente. Ou seja, não faz sentido pensar que o cientista é alguém objetivo, motivado por só uma curiosidade objetiva, desprovido de paixão. Não, pelo contrário, o cientista escolhe estudar e fazer coisas difíceis, né? Se meter num doutorado, fazer coisas que loucuras. Por que alguém faz isso? Né? É por paixão, por querer conhecer, investigar e fazer parte de descobertas, né? Uma coisa legal que você falou aí, que é uma coisa que o pessoal não fala muito, mas que é muito presente, além desse desejo de descobrir, é coisa estética, né? Você pega, por exemplo, eu não sou da física, eu não sei ler aquelas equações. Para mim é tipo ler árabe, né? É um monte de risquinho, né? Desculpa aí, Lucas. Mas quem manja disso, ele consegue ver a beleza da equação. Tipo, cara, essa equação é bonita, essa equação é feia, né? Você consegue ver a beleza envolvida naquilo ali. Então, isso é um elemento que muitas vezes a gente perde e a gente esquece que existe essa sensibilidade estética também na pesquisa científica. Tipo, você perceber, cara, desse jeito aqui vai ficar mais bonito, vai encaixar melhor, sabe? Não, tanto que tem todo um jeito de escrever cientificamente, né? É toda uma arte escrever um artigo científico. Uma pessoa que sabe escrever outro tipo de texto, essa pessoa talvez não vai saber escrever um artigo científico se não tiver alguém detrás orientando, se não ler muitos artigos científicos, né? Mas eu acho... pode falar. Só sobre isso aí, por isso que às vezes as pessoas... algo que é negligenciado. Tantas vezes artigos científicos são tão chatos, né? Não sei das exatas aí, mas mesmo das áreas humanas, às vezes os trabalhos acadêmicos são tão difíceis de ler porque as pessoas estão mais focadas em colocar o conhecimento ali, que é importante, mas negligenciam esse aspecto também do estilo, de habilidade de escrever, escrever com fluência e tal. O importante no artigo científico é que seja compreensível, né? Que seja objetivo e, claro, também até tá defendendo, né? Eu não sei como que será em áreas assim mais onde vocês podem se explanar, mas pelo menos em certas áreas você tem um limite, né? Você tem que resumir toda a sua pesquisa em 10 páginas, então não tem muito o que fazer, tem que ser direto, então talvez por isso não é tão... Mas mesmo assim de organizar bem as informações, de clareza nas expressões.
Isso sim, com certeza. O meu orientador, acho que não está na reunião, né? Mas não vou falar nada ruim. Mas ele sempre falava, vinha para a gente e falava, não, ciência é preto e branco, chega de pizzas coloridas, chega de pizzas coloridas. E realmente é outro estilo, e também é bonito nesse estilo, mas é um outro estilo de plasmar, de colocar, né, as ideias também, né? Tanto que já existe um outro debate, porque assim, a ciência, o foco dela é clareza, né? Ela tem que ser objetiva, ela tem que trabalhar com dados, porque se ela ficar metafísica demais, que nem a gente que é de humanas, perde o foco. Mas você vai pegar um leque também, Paulo? Vai abrir a janela. Que é a questão da divulgação de conhecimento científico para o público leigo. Né? Isso é outro desafio. Por exemplo, uma coisa legal do Polkinghorne é que, apesar dele saber muito, ele consegue escrever bem e de uma maneira que fica acessível. Porque para o cara deixar de ser um professor de física teórica para um pastor de paróquia, né, para um teólogo, né, ele tem que fazer uma adequação de linguagem, de transitar entre campos diferentes. E ele conseguiu, né? Sim. E realmente, às vezes, para a gente é difícil você transmitir um conhecimento mais técnico, mais especializado, mais específico, de uma maneira que o público consiga entender. Isso é um grande desafio. Eu acho que todos nós já tivemos algum professor que você fala, nossa, esse cara é um gênio, mas não sabe explicar o que a gente precisa compreender, né? Confissões, eu tive um professor na faculdade que o pessoal, quando queria que ele entender melhor a matéria dele, o pessoal convidava ele para ir no bar na sexta-feira e dava cerveja para ele, porque daí ele ficava meio alegrinho, ele explicava, e daí ele começava a perguntar, porque daí ele explicava melhor, mais alegrinho, mais animado do álcool, do que na sala de aula. Mas eu acho que isso vem um pouco do rigor da linguagem científica, né? Tem muita gente que leva isso para a sala de aula e esquece que às vezes precisa falar uma linguagem mais de senso comum, né? Para chegar no nível do aluno ali de ensino básico, médio, às vezes até calouro de graduação. Né? Você tem que diminuir ali o nível, mudar o nível, não descer o nível, mas mudar o nível da linguagem. É que nem eu brinco com meus alunos. Se eu falar o jeito que eu falo com eles, para os meus professores, eu seria atrocidade. Eu falo muito linguagem popular com eles, falo gíria, para tudo para eles alcançar a compreensão. Mas eu queria aproveitar, já que eu abri o microfone, que eu tinha comentado ali nas mensagens, que eu achei muito legal quando o Paulo falou que o cientista falou que a gente lê a Bíblia de acordo com a nossa formação. E depois que eu passei pela graduação inteira e iniciei a pós-graduação, realmente isso é verdade, porque a gente está com a minha célula com o objetivo de ler a Bíblia em conjunto, né, o ano inteiro, e tem coisas que só eu presto atenção, tipo, quem é que dá atenção em como a lepra se desenvolve na Bíblia? Eu. Daí até eu comentei, gente, tá muito com cara de fungo isso, e daí como Deus, né, tava latrar o fungo, daí eu falei, gente, eu ia perder, morando em Curitiba, eu ia perder um monte de sapato por ano, porque o que tem de lepra, entre aspas, né, nos meus sapatos, assim, quando chega outono e inverno, eu ia ter que comprar bota todo ano. Até brinquei com o pessoal. Porque ele fala para botar fogo, né? E pela descrição ali, claramente é fungo. Tá falando numa das etapas ali. Lepra? Na verdade, a lepra ali é várias doenças. Não sei se o Danilo... São várias. Isso. O termo lá da Bíblia é um termo genérico que é para várias doenças. Exatamente. De micose a psoríase, tá tudo incluso no pacote lá. Exatamente, e você consegue ver que muda a cor, né? Ele fala, se for lepra do tipo X, que tem cor não sei o quê, que aparece não sei quantos dias, é aí que a gente consegue notar que realmente se trata de várias doenças. Daí eu me pergunto, será que todo mundo consegue ver isso? E acho que não, porque passa a maioria das pessoas. Porque quando eu era adolescente, eu li essa parte da Bíblia que eu fui conferir, não é Êxodo, é Levítico. Eu sempre confundo essa parte de leis, onde está em Êxodo ou Levítico. Eu não me liguei, sinceramente. Apesar do poder, né, pela biologia que a gente tem no ensino médio, seria possível chegar nessa mesma conclusão, eu não tinha esse senso crítico. Então, para mim, lepra, ela é tudo igual ali na Bíblia.
eu imagino que para a maior parte da população, a hora que ela lê essa parte deve ser igual. Então, realmente, a nossa graduação... Eu imagino aquela cena que eles falam lá em Levítico de animais puros e impuros, que ele coloca o morcego como ave. Eu acho isso Aquela fantástico. passagem famosa foi, ué? É um mamífero. Mas eu acho que é porque eles colocaram pela essência, né? Eu estava revisando umas partes de história da ciência para dar aula, e daí essa parte científica que a gente classifica em mamíferos, mas não existia naquela época, né? Eles separavam os animais por essência. Então, a essência do morcego é voar. Então, tudo certo colocar ali com as aves. Volta na questão linguística, né? A palavra que está original não é ave, né? A ave é a tradução nas nossas categorias de uma palavra que reflete a categoria deles. Como a gente não tem uma equivalente, a gente usa muito pouco. Por isso eles também falam lá colocam um coelho como ruminante. Uma coisa que o Danilo fez uma citação é que ele falou como se fosse aprender um idioma. E é realmente, eu gosto dessa metáfora de linguagens, para mim é mais fácil, né? Mas é que, por exemplo, quando você vai falar inglês, falar outra língua, né? Tipo a Esther, que tem dupla cidadania e tal. Você às vezes está falando numa, mas está pensando em outra. Né? Porque a tua categoria de pensamento é em outra, né? E muitas vezes a dificuldade de comunicação das áreas científicas com as outras, o cientista lendo a Bíblia é essa. Você está pensando com as categorias da tua área, um texto que tem outras categorias, e às vezes a gente não consegue fazer a transição certinha. É isso também o que acontece, não vou entrar em debate, né? Mas é isso que ele coloca também quando ele fala da criação, né? Porque ele vai falar, tá, você veja como você quiser de uma maneira científica, tentando linkar com o cristianismo, né? Que a gente vê que tem 4 teorias predominantes, né? 4 linhas de pensamento, mas o foco no Gênesis é entender Deus como Deus criador. O outro vai ser importante, mas você escolher uma ou outra não vai tirar o verdadeiramente importante, que é colocar Deus como um Deus criador, né? E é isso que a gente tem que lembrar, né? Muitas vezes, né? Mesmo que haja discussões científicas, científico-teológicas, discussões somente teológicas sobre isso, tá? Que é o que o John Walton fez, né? Na conferência, na primeira conferência da BC2, ele falou, tá? Vocês podem não concordar, tudo bem, eu estou só querendo colocar aqui que tanto faz, porque o importante que a Bíblia vai falar é que Deus é um Deus todo-poderoso, majestuoso, e que ele vai ser o nosso criador, né? Eu acho que uma coisa que eu gostei muito do que o Walton coloca é que ele tenta interpretar, né, o Gênesis a partir com auxílio, né, da literatura antiga, do Oriente Médio antigo, e tentando entender a cultura deles, ver o significado dos termos bíblicos ali na época. E ele diz assim, essa minha proposta não é oposta ao literalismo. Na verdade, isso que é o literalismo verdadeiro. Porque se você pega um texto antigo e tenta pegar as palavras com a acepção que elas têm hoje, você não está sendo literal, porque você está fugindo do significado das palavras verdadeiras, né? Você está trocando, né, os sentidos. Agora, para ser literalista no sentido mais puro, você teria que exatamente daí buscar lá, estudar o hebraico, e não só o idioma hebraico contemporâneo, mas o que significava na época, e na cultura da época, os termos, as expressões, as ideias, e daí sim extrair o significado literal, né, verdadeiramente literal. Um autor que fala muito disso, esqueci o nome dele, eu só peço para gravar nome de escritor, mas é a pessoa que escreve, acho que é o Jardim Perdido de Adão e Eva, ele fala muito disso, que a gente tem que aprender a cultura do Oriente Antigo para poder entender o que o autor queria passar com aquela passagem bíblica, e não olhar dentro da nossa cultura moderna, e ocidental ainda, né? Que até estava pensando nisso quando a Esther falou sobre que a ciência, ela decompõe por partes. Isso é muito visão ocidental, né? O oriental, ele gosta de interligar as áreas depois, é mais multidisciplinar a visão, né, oriental da ciência. Aliás, vou dar um spoiler para vocês, vai sair esse ano... Tava demorando. Eu pensei que não ia vir, Bruno. Vai lá.
Vai sair um livro do John Walton novo esse ano. Eu vou mandar uma foto para vocês. É o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. É um livro... Já tem alguns livros do John Walton traduzidos em português, tá? Esse é mais acadêmico. Os outros que eles têm traduzido são mais de divulgação. Esse é mais acadêmico mesmo, que é justamente comparar, digamos, mitologia dos assírios e tal. O que era o pensamento cultural da época que Gênesis foi escrito com a escritura bíblica, né? Então vai vir mais coisa aí pra gente gastar dinheiro, tá? Mas, por exemplo, não seria só o John Walton, né? Quero dizer, ele porque fala de Gênesis, né? Mas quando a gente estuda sobre interpretação bíblica, né? A gente entende a importância, no geral, em cada livro da Bíblia, de ir para o contexto para entender qual que é a importância inicial desse texto, né? Então, não é só no caso de Gênesis, mas no caso de interpretação bíblica, no geral, a gente tem que tomar muito cuidado para extrair isso, né, para os nossos dias, sem entender o contexto no qual foi escrito, né? A questão, acho que, do John Walton, acho que qualquer manual de hermenêutica é não forçar no texto as nossas questões, né? Acho que é isso que ele faz. Quais eram as questões do Antigo Oriente Próximo que a revelação hebraica responde de uma maneira diferente. Acho que isso que é o interessante da proposta dele. Uhum. Bem legal. Mas tem outras pegadas, por exemplo, não sei se vocês já viram esse aqui, do J.K. Billy, né? O Deus entre nós. Vai sair um agora pela Vida Nova, que é Deus, o Templo e a Missão da Igreja, que saiu agora pela editora Vida Nova. Também é um estudioso do Antigo Testamento. E ele traz alguns detalhes que, às vezes, para a gente, que não está acostumado com o contexto da época, passa muito batido. Por exemplo, que Adão e Eva eram provavelmente sacerdotes, porque Deus coloca eles num jardim. E jardim no Antigo Oriente Próximo só tinha ao redor de templo. Era os jardins, tinham árvores sagradas ao redor do jardim e tal. Então eles tinham uma função sacerdotal, eles exploram isso. Isso é uma coisa que vem da cultura da época e é uma coisa que a gente sabe pelos estudos arqueológicos, né? Nada disso impede que a gente entenda a Bíblia. Tá? A gente não está dizendo assim, se você não tiver PhD em arqueologia ou em antropologia antiga, você não vai conseguir ler as escrituras. Não é isso. Mas que existem certos detalhes, sim, que enriquece o nosso olhar, enriquece a nossa compreensão das escrituras. Deixa eu fazer um comentário sobre isso aí, uma coisa que cada vez tem me parecido mais importante, mais óbvio, mas que a princípio não parece tanto, o quanto, tanto no conhecimento da ciência, quanto no conhecimento cristão, né, como a gente tem que ir avançando sempre, a gente nunca termina de aprender, né? É uma coisa óbvia, não sei se eu consigo me expressar aqui, mas quanto mais ignorante a gente tem a impressão de que a gente vai fazer um curso e vai sair sabendo das coisas ali, né? Que a gente vai estudar um tema, ler um livro e já vai estar aprendendo. E o quanto, na verdade, qualquer tema que a gente vai estudar, a gente sempre vai aprofundando e parece que a questão vai sempre tomando mais detalhes, né? Mais tons, assim, como se fosse aumentando a resolução, né? Da questão. Então, eu vejo a vida cristã também nesse sentido, né? Ou seja, como você falou, Bruno, ninguém pode exigir que as pessoas façam um curso de teologia para daí, então, entender a Bíblia, ser cristão, né? De fato, né? Não, a mensagem cristã é bem simples, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai amadurecendo, não no sentido de coisas que a gente tem que saber para ser salvo, mas no sentido de aumentando em sabedoria mesmo, porque sabedoria é uma coisa que a Bíblia sempre incita, né, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, um dos propósitos de Deus para nós é crescer em sabedoria. Isso não significa ter doutorado, isso significa que a gente vai sempre aprendendo mais e percebendo esses detalhes, né, essas nuances, né, como esse exemplo que você citou, né, não precisa saber desse detalhe de Adão e Eva para saber que Jesus Cristo é meu Salvador, né, e é o segundo Adão que está lá. Né, isso qualquer, né, confissão de fé, qualquer escolinha dominical apresenta. Mas conhecendo isso, a gente
enriquece a nossa compreensão e a nossa percepção, né, do significado da realidade, do significado de Cristo, do significado da criação, né, e também o problema da queda e tudo e tal. Eu acho que Deus deixa essas coisas meio no ar, assim, para os nerds teológicos terem motivos para se alegrar, né? Ter o que fazer. Para não ficar incomodando os outros na igreja, a gente fica lendo livro em casa. Mas eu acho que essas coisas também, no fim, acabam trazendo um pouco de paz também, eu acho. Alguma das meditações do Tolkien que eu vi, acho que era sobre criação, evolução, assim, que eu vi. O jeito que ele escreve é um jeito tão pacífico, assim, né? Eu achei interessante isso. No meio desses conflitos todos que essas questões suscitam, né? Essa criação, evolução, umas brigas homéricas, assim, ele põe a coisa de um modo tão simples, assim, não? Então a impressão que eu tenho às vezes é isso, é que estudar e se aprofundar nessas questões, ver que há muitas perspectivas possíveis de olhar, você fica pacificado, fala, bem, como quer que seja, a verdade central é aquela, né? E você fica mais, acho que, pacificado, assim. Acho que essa é uma parte que o conhecimento científico aí acaba trazendo um pouco mais de... tem essa sabedoria aí que vem, né? Do conhecimento teórico para a sabedoria. Assim. Alguém já teve alguma oportunidade de ver algum vídeo dele no YouTube? Eu procurei essa semana, assim, um senhorzinho tranquilo, falando. É um senhorzinho super simpático, cara. A sua vontade é tomar chá com ele. Eu fico imaginando ele falando essas coisas daquele jeito de vovô, assim. Então, essa paz de espírito é muito interessante. Ele tem um detalhe assim que escapou, eu achei muito legal a palestra dele lá na conferência. Uma hora ele estava falando alguma coisa, ele falou assim, às vezes quando a gente recebe estudantes lá para almoçar lá em casa, e daí a gente conversa lá, eu fiquei pensando, nossa, imagine que legal você é estudante ali de teologia, você ia almoçar na casa do cara que é um grande erudito e de boa, assim, conversar, trocar ideia. Você trocou ideia com ele quando você foi para Cambridge, Lucas? Não. Infelizmente não, cara. Não, agora tava falando do álbum. Dennis Alexander, Harrison, só esses caras aí, sem graças também. Tá falando do John Walton. Eu mencionei o John Walton. Ah, tá. Beleza. Mas o Pokémon também parece ser muito simpático. Retomar um comentário que foi quando vocês estavam falando daquela coisa do faro do cientista, né, do tato. Eu, enfim, não tive como, não sei se acho que alguns de vocês estão fazendo o curso, né, da ABC2, da academia lá, né, mas eu acho que o Marcelo Cabral está insistindo bastante nessa questão da virtude dentro da ciência também, né. Eu não consegui ir muito a fundo nisso, mas me deu a impressão de ser justamente isso, né, também no exercício da pesquisa científica, do conhecimento teórico, que a virtude tem o papel dela ali, né? Então, achei que essa questão do tato é justamente isso, né? É o cientista que se tornou virtuoso ali, né? Essa experiência acumulada ali. Eu não sei como é que estão essas discussões. Tem a questão da epistemologia da virtude, acho que tem um pouco disso. É uma discussão mais contemporânea. Acho que o Diego está fazendo a pós também, né? O que eu sei por cima, tá? Quem manja mais dessas coisas é o Marcelo, que, por exemplo, a epistemologia da virtude tem 10 anos, 10, 15 anos. Pô, é muito recente em termos acadêmicos, né? O Gabriel apareceu. Mas o que eu sei é o seguinte, o Marco Polanyi, ele falava sobre a comunidade científica, sobre a importância das práticas e tal. E de uns anos para cá, a gente tem tido algumas... A ciência se cresceu, se popularizou mais, então hoje a gente está mais preocupado, digamos, quais são as características epistêmicas de um cientista ou de uma instituição científica, ou seja, quais são os critérios de justificação do conhecimento, quais são as virtudes que um cientista tem que ter, honestidade, eu não lembro as outras, mas assim, eu lembro que ele já tem vários livros já escritos sobre isso, sobre
quais são as virtudes que tem que ter um cientista para se caracterizar como cientista e que é o que enriquece o empreendimento científico, né? Porque uma coisa, não sei se vocês já perceberam. Verdade, Gabriel. A gente pipoca muito hoje, por exemplo, teorias alternativas, às vezes sem embasamento, ou pipoca muito a teoria da conspiração, ou cria-se uma coisa que acontece muito na universidade, tipo, o pessoal chama de bolha, tipo, câmaras de eco, que é um grupinho que só escreve artigo e só fala para ele mesmo. Tipo, não ecoa para lugar mais nenhum, não tem influência nenhuma na vida de ninguém. Eles escrevem artigos para eles mesmos, né? E ganham dinheiro fazendo isso. Então, o que tem sido questionado e tem sido trazido em alguns pontos é isso. Então, várias pessoas estão questionando qual que é o papel da ciência, o que caracteriza um cientista, o que é uma comunidade científica virtuosa, quais são os critérios que validam ou invalidam o conhecimento científico, quais são os valores principais na comunidade científica, né? E eu acho engraçado porque essa discussão me atrai. Eu estou fazendo um mestrado em filosofia, estou agora nas aulas, e entra um pouco nessa questão, porque isso reflete até para a gente também como cristão. Quais são as virtudes de um teólogo, né? Quais são os critérios de conhecimento da comunidade teológica? O que a gente, como cristão, valida como verdadeiro, como prioritário na hora de fazer teologia, né? Qual é as virtudes principais que tem que se ter no empreendimento teológico? Aquele livro que bombou esses tempos do Jonas Madureira lá, o Inteligência Humilhada. Inteligência humilhada é muito das virtudes de um teólogo. O que um pastor, um teólogo tem que ter de virtudes principais na caminhada dele, um cristão tem que ter na caminhada dele. Então, essas são discussões que estão sendo. A gente vive numa época que está todo mundo em crise de identidade e está todo mundo em crise moral. Então, como está surgindo isso, as pessoas começam a refletir mais sobre isso e querer embasar mais, né? Eu não estou fazendo a pós. Mas conhecendo o Marcelo, eu já troquei umas ideias com ele, eu imagino que é o tema que ele é apaixonado de falar sobre isso, né? Então, não sei se o Paulo quer complementar, que você gosta dessas coisas também, Paulo? Eu gosto dessas coisas, mas aí também é um terreno novo para mim. Mas eu quero lançar um ponto aqui que eu tinha anotado para colocar, que eu acho que se relaciona e a gente pode aproveitar, que é o seguinte... uma virtude, né? Então, o Polkinghorne fala aqui na introdução, né, quando ele comenta, né, como a formação dele como cientista faz ele ver as outras, determina o olhar em outros lados, ele fala assim sobre o pensamento de baixo para cima, né? E os cientistas têm esse pensamento, pelo menos na ciência moderna, né, atual, a ver os fenômenos e daí ocidental ver os fenômenos e daí extrair uma teoria, não chegar com a teoria e querer encaixar as coisas, né? Que é o que se fazia muito no período antigo. Então, e ele fala sobre isso na leitura bíblica também, de não chegar para a Bíblia com uma concepção teológica e querer colocar ali, mas exatamente extrair, que foi o que o Felipe também falou aí, né? Que seria esse ideal de interpretação, né? E é claro que é impossível você chegar em qualquer texto sem ter preconcepções, né? A gente sempre tem. Mas eu acho que é importante essa virtude de sempre tentar voltar para baixo, né? Para os dados ali, porque daí a gente vai purificando, né? Refinando a nossa compreensão, né? Então, a gente tem alguma formação, mesmo que não tenha estudado teologia, né? Mas na igreja mesmo tem as doutrinas da nossa comunidade específica, tem coisas que a gente aprende aí explicitamente, às vezes implicitamente, né, através das músicas cristãs que a gente ouve, a gente vai incorporando uma teologia, às vezes até implícita, e a gente pega a Bíblia e a gente espera encontrar isso ali. Mas a gente tem que ter isso que daí acho que linka com a virtude, né, porque é uma virtude e é difícil às vezes, né, a gente pegar um texto ali e às vezes ele não bate com aquilo que a gente acha. Então a gente tem que abrir mão de uma certeza teológica para tentar ver o que ele está dizendo. E é claro que aí também tem graus, né? A gente
tem que ter consciência de que no campo doutrinário também tem doutrinas que são mais centrais, né, que já foram debatidas ao longo da história, né, são resultado de concílio, tipo a Trindade, né, é o resultado de uns 300, 400 anos em que os teólogos do mundo se reuniam para discutir exaustivamente isso, né? Então, não adianta ter ingenuidade e achar que a gente vai chegar ali e já vai descartar essa doutrina e pensar por si próprio. Mas outras coisas também menos centrais, né, a gente precisa ter essa abertura para ver se de repente não está indo contrário ao que a Bíblia está mostrando. Você falou alguma coisa, Bruno? Tá desligado. Desliguei o microfone. Eu tô com um pouco de crise de tosse hoje, daí eu tenho que ficar desligando. Eu diria que o desafio é maior, né? O desafio que a gente tem é, digamos assim, você conseguir ter essa sensibilidade, né? Eu acho que daí que envolve mais sabedoria mesmo, assim. Cara, quais são as questões que a gente realmente tem que bater firme o pé e o que a gente... é uma questão secundária. É tipo casamento. Você tem que saber o que você vai se posicionar mais firme e quais são as questões que só vai desgastar a relação, né? Então você tem que fazer meio que uma hierarquia assim, de questões de prioridade. O Paulo ficou até refletindo depois dessa. Eu poderia colocar assim, o casamento com a verdade. Isso. É uma coisa que às vezes passa meio batido pra gente, né? Que é por exemplo, uma vez eu fui convidado para falar sobre apologética, né? Daí a pessoa me chamou, e fazia muito tempo que eu não lia nada sobre o tema, né? Eu lia um pouco mais na adolescência, e eu falei, cara, eu não sou tão fã de apologética e tal. Daí a pessoa ficou assustada comigo. Falei, nossa, por quê? Como assim? Você não acredita na verdade da fé cristã? Eu falei, não, eu acredito na verdade. Mas me parece que às vezes quando fala de apologética, o pessoal entende já como querer refutar ou querer rebater. Um combate, né? É uma coisa mais agressiva, né? E às vezes, por exemplo, eu gosto muito do tema de cosmovisão, e às vezes eu acho que me dá uma base melhor para entender o que eu creio, até para poder dar as minhas razões, né? Que daí seria apologética. E eu vejo que tem pessoas que não, né? Tipo, o negócio eu vou estudar o outro para destruí-lo, né? Tipo, só para refutá-lo, né? Então, eu acho que às vezes falta esse tipo de sabedoria. Tem brigas que a gente não precisa comprar. Não porque não é importante, mas talvez tem questões mais centrais envolvidas. E eu acho que às vezes falta até, falando bem, de uma maneira bem evangélica mesmo, assim, pentecostal, tem questões que a gente não vai resolver agora. Você estuda a história da igreja, os caras ficaram séculos debatendo a Trindade até chegar num consenso relativo, mais ou menos, do que é. E nem uma resposta definitiva, né? Só a doutrina lá é só uma formulação que evita maiores erros, mas não é uma explicação do que é a Trindade. A gente tem muito pouco recurso para poder explanar, porque vai viajar demais na maionese, né? Então, tem muita coisa que a gente, por exemplo, o que eu vejo que é o tema do momento, relação de Deus com a criação. Que daí é, digamos assim, que eu acho que a relação criacionismo e evolucionismo é uma forma desse tipo de problema, né? Que é assim, tipo, como é que Deus cria, como é a forma como Deus se manifesta no mundo, como é a forma como nós podemos entender os processos naturais e tal. Cara, a gente não vai ter uma resposta agora, tipo, é isso. A gente tem os parâmetros que as escrituras nos dão, a gente tem os dados que vêm das ciências naturais, mas às vezes falta tempo mesmo para a gente ter mais descobertas ou ter mais elaborações, ou Deus mandar mais um Karl Barth, um Lutero novo aí, um cara que tem um insight diferente, que a gente consegue entender como é que a coisa funciona. Tem muita coisa que passa batido para a gente, não sabe como dar uma resposta para aquilo, né? Uhum. Eu acho que isso entra naquele princípio do Santo Anselmo, né, que foi um teólogo do século XI, mais ou menos, que tinha o lema, né, crer para compreender. E de outra forma ele também formulava a fé em busca de compreensão.
Então, a ideia dele era assim, eu abraço a fé, né, porque eu tenho motivos para crer, né, em Deus, na existência de Deus, na Bíblia, na mensagem, na revelação, porque isso é real, né, eu percebo que é real e eu creio, mas eu não compreendo tudo, né? Então, se eu tiver que compreender tudo para daí, então, dar uma resposta, eu nunca vou sair do lugar. Então, eu creio, mas eu creio não cegamente. Eu creio e então eu vou buscar compreender. E, obviamente, eu não vou compreender tudo, mas essa caminhada de tentar compreender, eu vou descobrindo coisas e vou me maravilhando mesmo com a grandeza de Deus. Às vezes, mesmo ao descobrir que o problema é muito maior do que eu pensava, pelo menos eu tenho uma perspectiva melhor da minha pequenez e da grandeza de Deus e da grandeza da criação. No mínimo, me dá por mais que não aumente o meu conhecimento proposicional, no mínimo dá uma visão mais realista da vida. Acho que era o Francis Schaeffer que ele falava que a gente pode conhecer a verdade verdadeira, mas não a verdade exaustiva de tudo. Né? Exatamente. Pode conhecer a verdade verdadeira. Mas a ideia do Polkinghorne é essa, quando ele fala do salto de fé, né? Que seria um salto para a luz, não para a escuridão, que vai envolver o compromisso com aquilo que compreendemos, para que possamos aprender a compreender mais também, mesmo que nunca tenhamos, né, essa compreensão total, né, neste mundo. Legal. Nesse sentido que o Bruno comentou ali sobre na crença, de repente, né, aquela pessoa que ela não tem a Bíblia, né, como pressuposto de fé e prática, não adianta a gente ficar, né, querendo discutir e voltar lá, não, porque Deus criou o homem e a mulher, né, e, enfim, voltar para essas coisas, porque não é dessa forma que a gente vai acabar convencendo elas, né? E eu lembro que quando eu entrei no doutorado, eu entrei num laboratório, inicialmente num laboratório de evolução, onde, né, o meu orientador, os meus colegas, eles viviam, né, diariamente evolução, e a partir daquele momento eu ia ter que começar a estudar isso, né, e defender uma tese nessa área. E eu entrei bastante assim em conflito, né, comigo mesmo, né, pensando, bom, agora eu, né, que acredito ali que, né, no Gênesis 1 e 2, que conheço, né, isso, né, desde a minha infância, como é que eu vou viver agora com a evolução da forma como eu tenho visto aqui, né? E aí vou correlacionar essas coisas, né? Então, eu pensei assim, poxa, se eu ficar ali batendo, né, tal e qual está escrito, né, Gênesis 1 e 2, eu não vou conseguir fazer a diferença, eu vou passar vergonha aqui no meio deles, né? E aí a minha motivação foi começar a estudar, né, a própria evolução, começar a estudar todos os aspectos que estavam, né, envolvidos nisso e continuamente, né, seguir lendo a Bíblia e ver como que eu posso caminhar com essas duas coisas juntas. Porque se eu, né, ficar somente ali naquilo que está escrito na palavra, bom, aquilo foi, como nós comentamos, foi escrito numa época diferente, numa geografia diferente, para um povo diferente. Né? Não quer dizer que agora eu vou deixar de ler, então isso não serve mais para mim. Né? Não, porque quando eu leio ela, eu sou transformada. Né? A Bíblia diariamente ela me transforma. Então, eu acho que a gente ficar em algumas discussões, como o Bruno falou, né? Eu vou ficar debatendo coisas que, de repente, a pessoa ela não tem fé para aquilo. Ou ela não tem, não é simplesmente a falta de fé, mas ela não tem maturidade, ela não tem compreensão para ter, né, o que o Bruno falou do Magodeia, ele não tem a imagem de Deus nele. Então, talvez não tenha a compreensão da forma como a gente tem. E antigamente eu ficava bastante assim enlutada, digamos, né, em relação a isso, porque eu queria falar as coisas da forma como eu vivia, como eu tinha aprendido desde a minha infância, e queria que a pessoa cresça somente naquilo, né? Mas de fato, se a pessoa ela não tem essa maturidade, né, a gente com o leitinho, né, começar com a papinha e aí aos poucos a gente ir, né, mostrando para essas pessoas, né, aquilo que eu escrevi nos comentários, como é que eu vivo agora, né, que eu sei
né, das coisas de Deus, como é que eu vivo agora que eu tenho esse relacionamento pessoal com Deus, como é que eu vivo sabendo das coisas do futuro, né? Como é, segundo a Bíblia, como é que eu sabendo das coisas do futuro, como é que isso muda a minha vida hoje? É interessante, é engraçado que é um estado de tensão que a gente acaba vivendo muitas vezes, porque a gente não consegue conciliar tudo, né? Tipo, você fica com ideias opostas rodando na sua cabeça. Falei, cara, eu tenho uma experiência interessante que para mim o exemplo da linguagem sempre pesa. Quando eu me converti, eu já tinha 14 anos. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja, que eu fui assistir um culto, né? E daí eu chegava lá, um bando de gente da minha idade, muito mais descolado do que eu, porque eu sempre fui nerd, e uma conversa assim, porque a palavra diz, palavra. Porque o mundo, falei, mundo. Porque o inimigo, falei, inimigo. Daí começava a tocar uma música assim, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Esse povo adora uma ovelha. Né? Eles estão rezando para uma ovelha, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. Mas eles vão botar fogo na igreja. O que esse povo está fazendo? Daí tinha um louvor antigo que assim, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Meu Deus, cara, o que esse povo tá falando? Né? E às vezes eu vejo que a gente tem essa dificuldade de linguagem. Hoje eu entendo tudo que foi falado lá, mas na época eu não tinha maturidade para entender. E às vezes eu preciso confessar que a gente, como crente, peca muito nesse sentido de tornar compreensível a nossa visão de mundo para os outros. Né? Você vai falar, Paulo? Pode terminar. Não, porque é justamente isso. Foi, cara, sorte que eu tive um pastor de jovens muito legal na época, que ele me explicava muita coisa. E eu descobri que tinha uma biblioteca na igreja, eu pegava os livros para ler. Daí que eu fui entender o que era fruto, o que era mundo, o que era inimigo e tal. Porque era uma visão muito diferente, e apesar das palavras serem as mesmas, às vezes, principalmente o pessoal dentro da igreja, ele é acostumado a usar aquela linguagem e ele não percebe que quem é de fora, aquilo soa alienígena, né? Então, a gente tem esse desafio também. Então, justamente é um desafio de comunicação. E eu vejo que na universidade acontece muito isso. No meu primeiro ano de graduação, aí evangeliquez, eu já era meio calejado já. Eu sabia puxar conversa com os meus professores para fazer pergunta. Agora, eu lembro que tinha uma colega minha que era evangélica que não sabia. Daí ela vinha com umas perguntas pro professor. Cara, o professor devolvia com os dois pés no peito, assim, pra menina. Mas eu via assim, que não era nem maldade dele e nem maldade dela, mas eram duas línguas. Os dois eram português, mas eram duas línguas. Então, tipo, não cruzava, assim, não batia. Ela perguntava uma coisa e ele estava respondendo outra. Ele entendia, e era uma confusão. Então, às vezes, eu vejo que acontece muito isso mesmo. Essa questão da tradução é muito importante, né? Eu acho que isso aí a gente pode colocar naquela listinha, né, de questões de práticas, né, da vida na ciência, na religião, que a gente vai se habituar a um idioma, uma linguagem específica, né? A linguagem específica da religião cristã, a linguagem específica da área que a gente estuda. Daí tem a linguagem específica também da nossa sociedade aí, da atualidade, contemporaneidade, né? E essas traduções, se não houver tradução, gera desentendimento. E um objetivo da ABC2 explícito é justamente fazer essa tradução, né? Que sejamos tradutores, conhecendo os dois lados, precisamos fazer. E precisamos cada vez mais de gente que, como C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um cara que fez de uma forma fantástica isso aí. Era o cara que tinha essa sensibilidade e sabia explicar coisas do cristianismo para qualquer um compreendesse, né? Mas o que eu queria comentar é que vocês estavam falando aí, vocês estavam falando, e eu estava pensando aqui, fazendo uma comparação. Eu acho que, assim, quando a gente está aprendendo os rudimentos, né, de uma área, a gente sempre tem a gente é apresentado a uma versão bem simplificada, né? E até você citou de Paulo, né? E acho que na fé cristã também, você começa com o leitinho, a papinha, e depois você vai, né,
tendo capacidade de consumir um alimento intelectual mais denso. E eu estava lembrando aqui das representações, né, nas apostilas da escola sobre os átomos, né, como os átomos são bolinhas, né, bolinhas coloridas ali, e daí depois, isso no início, né, depois quando a gente está terminando o ensino médio, você vai percebendo que os átomos não são bolinhas, né, e o pessoal que estuda física aí vai saber muito mais sobre isso, né, como é um negócio muito mais, às vezes, mesmo difícil, mesmo até o Polkhorn fala assim, que o mundo subatômico é impossível de representar, né, a gente não tem categorias da experiência ordinária para descrever o mundo subatômico. E talvez isso também acontece na vida cristã e talvez na Bíblia também. Por exemplo, alguns temas ali, às vezes a gente aprende a doutrina geral, né, que é verdadeira, mas a gente não capta toda a riqueza, né? Então a gente vê os átomos como bolinhas não é totalmente errado, mas é só uma representação bem grotesca e depois a gente vai refinando. Então, um exemplo que eu uso aí, talvez alguns não concordem, mas é uma questão assim só de visão. Por exemplo, os dias lá da criação. Talvez seja isso, talvez a representação lá da criação em dias seja como a representação dos átomos como bolinhas, né? Não está errado, mas é algo que representa algo muito mais profundo. Claro que tem gente que vai optar por, né, entender literalmente que são 7 dias de 24 horas. É uma possibilidade, mas outra possibilidade é que realmente esteja representando algo mais profundo que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai se aprofundando. E não esperar, né, que a Bíblia responda tudo, né? É claro que ela é o nosso guia, que é o nosso manual. E que, né, encontramos nela todas as fontes para as dúvidas, né, as respostas das nossas dúvidas e as nossas incertezas pessoais, né, espirituais. Mas como comentamos, isso foi escrito há bastante tempo, né, tempo atrás, por um povo diferente, direcionada, né, a um público que tinha uma cultura numa época, né, totalmente diferente da nossa, né? Mas é claro, né, que ao ler a Bíblia, né, e viver a vida como a gente vive agora, né, aqui, a gente, né, vai conseguir aos poucos ir correlacionando, né? E essa ideia, né, esse exemplo dos átomos ali, isso é bastante interessante, né? Porque é algo que é um processo, né? Assim como eu vou construindo o meu conhecimento, por exemplo, lá na física, né? Comecei, né, pensando nos átomos, enfim, né, depois, né, fui entendendo a evolução disso tudo, né? Fui amadurecendo esse conhecimento. A minha vida cristã, ela também é uma vida diária, né? Então, quando, né, me converti, bom, agora, né, eu sei quem é Jesus, né, recebi o discipulado, mas ela é um processo, né? Eu vou evoluindo, né, com o passar dos anos, conforme eu vou estudando, eu vou tendo os meus devocionais, eu vou cultuando, eu vou vivendo em comunidade, eu vou sendo transformada por isso, né? E aquilo que poderia ser o meu átomo lá no início, né? Agora eu vejo as coisas de uma forma diferente, eu consigo, né, correlacionar isso com as esferas, né, onde eu estou inserida. Exatamente. Isso me fez lembrar de uma outra tese bem importante do Polanyi, né? Que ele diz que nós sabemos mais do que nós podemos expressar. E tem a ver com isso, né? A gente, quando mergulha no conhecimento científico, teológico e principalmente aí na interação, a gente vai vendo a complexidade da coisa e a gente vai tendo uma percepção que é muito legal, mas depois quando a gente chega na igreja vai falar com alguém que nunca entrou nesse assunto, a gente tem essa frustração de que a gente não consegue mostrar, assim, dizer de uma vez só isso que a gente aprendeu, porque é algo que não é simplesmente um conhecimento proposicional, é uma compreensão, né, uma sabedoria que a gente desenvolve, é o fruto de muitos dados que a gente não tem como nem gravar na memória, mas vai moldando uma imaginação, né? E daí coloca nessa dificuldade que a gente tem, às vezes, de conversar. A Esther trouxe aqui o livro do Peter Harrison, excelente, um dos melhores livros que eu já li. E, gente, a gente já está caminhando para o final, né? Mas eu queria falar que eu nunca consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui falando e ouvindo e não estou vendo o chat. Mas, né, quem está escrevendo ali
fique à vontade também, pode abrir o microfone, falar, comentar para todo mundo ver, ouvir. Eu queria comentar algumas coisas que o Polkinghorne falou, né? Só ressaltar que a semana que eu mais gostei, não sei se teve a ver com as minhas vivências, mas foi quando ele falou sobre oração, né? Ele trouxe assim insights bem legais, tanto que eu acho que eu fui colocando as frases, né? Então, a importância da autenticidade na oração, isso foi algo que me marcou bastante, né? Porque muitas vezes a gente ora como se a gente estivesse orando com, sei lá, com um entrevistador de trabalho. E a oração é precisamente quando a gente precisa deixar de lado todas essas máscaras e se dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. Às vezes precisa falar, né? Às vezes precisa falar tudo ruim que você não falaria, né? E muitas vezes a gente não faz isso na oração. Então, ele trouxe vários insights que a mim me serviu, de repente serve para vocês também, no caso de vocês não terem escutando todos os áudios, se quiserem escutar alguns, bem, só deixando isso aí, também lembrando que a gente ainda não terminou, né? A Quaresma ainda não terminou, tem alguns pouquinhos que a gente vai enviar, no caso de que alguém quiser continuar, né? Escutando, mas ele falou, quando ele fala de criação, ele ressalta, o Polkinghorne vai ressaltar bastante, não a diminuição do homem, né, mas a importância da criação como um todo. Então, muitas vezes, como cristãos, a gente coloca, né, a importância no homem, porque o homem, né, homem e mulher foram a cereja do bolo, né, que é importante, mas o Polkinghorne vai ressaltar, né, que mesmo Deus vai falar, né, sobre todos os outros, né, todas as outras criações, os outros animais, a natureza, que ele fez também, que ele também tem, eles também são importantes, foi parte da vontade de Deus que eles estivessem aqui, né, então ele vai colocar a metáfora do jardineiro, né, jardineiro, que ele, primeiro, ele precisa respeitar e conhecer a natureza. Então, eu sei que, por exemplo, no Brasil, eu não vou cultivar coisas que talvez eu cultivaria num clima mediterrâneo, da onde eu vim, né? Também que a gente não pode deixar, né, a natureza seguir o seu ritmo, no sentido de que a gente tem um mandato cultural, e também isso implica, né, a gente cuidar, né, e também a gente gerenciar, de certo modo, né, a natureza, cortar as ervas daninhas, né, não sei se estou falando portunhol, mas me perdoem, mas, e por último, também o jardineiro sabe se satisfazer e contemplar a beleza, né, então isso foi algo bem interessante, que sempre é bom, né, relembrar, né. E também, outra coisa que ele falou, que para ele o mais importante, bem, ele acredita na evolução, ele vai falar que para ele o mais importante foi o descobrimento da autoconsciência do homem. Então, ele vai falar que para ele, o melhor, né, de toda a criação é quando o homem realmente entende a sua natureza, como o homem entende a sua finitude, e aí entende a natureza, né, da morte, por exemplo. E que aí, através dessa autoconsciência do homem, vem a consciência de Deus também. E só que o que acontece, né? Que essa consciência de Deus foi se distanciando. E por isso a gente vive agora num mundo sem sentido, num mundo sem esperança, né? Porque mesmo como cristãos, a vida não vai terminar na morte, né? Então, algo que vocês já tinham comentado, né, que a gente está numa crise de tudo, de identidade de tudo, tem a ver também, né, com essa separação. E ele vai comentar isso, né, que veio a autoconsciência do homem, veio a consciência de Deus, né, também junto com isso, e depois veio a separação, e cada vez o ser humano pode chegar a ser menos consciente de Deus, e isso nos deixa no mundo desesperançado, né. Então, essas duas coisas que eu achei interessantes, junto com a oração que eu queria só deixar aqui também. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu só queria comentar, acho que achei interessante dele também, essa questão do maravilhamento do cientista, né? Isso até eu senti um pouco quando entrei na faculdade, comecei a me interessar muito, estudar, pesquisar. Eu senti que uma dimensão mais poética da vida assim ficou meio embotada, meio paralisada. E acho que, não sei se é
algo que acontece com outras pessoas que começam a se embrenhar na pesquisa acadêmica. Eu levei um tempo para conseguir botar as duas coisas no devido lugar, assim. Eu achei interessante ele conservar essas duas coisas, assim, o cientista continuar se encantando com a realidade, assim, ao mesmo tempo em que investiga cientificamente, né? Então, acho que, como cristão, a gente não pode perder essa dimensão estética. Achei interessante isso nas meditações dele. Felipe, eu acho que depende muito do lugar que ela chega, que nem... Quando eu fiz faculdade, não tinha uma luta tão acirrada entre fé e ciência, era um pouco menos, faz 15 anos. Mas por eu fazer biologia, sempre teve essa questão de evolução muito inserida no contexto. Então, eu tive professores que não entravam em discussão, não queriam movimentar isso na sala, mas sempre tinha aquele 1, 2 ou até 3 que adorava falar mal da Bíblia, né? Em vez de estudar a matéria dele. Nesses momentos, eu não conseguia não levantar a mão e entrar em debate. O bom que cortava mal pela raiz e que dava a matéria dele em alguns casos, né? E eu acho que, apesar que nem o Bruno falou que a apologética ele não gosta muito, que às vezes dá mais estrago do que acertos, eu acho que é importante falar de apologética nas igrejas, que até ficando cada vez mais comum esses embates na graduação. Tanto é que eu conheço casos de pessoas que desistiu da faculdade porque entrou em crise existencial. Não conseguiu ali confrontar o que acreditava na igreja com o que estava sendo aprendido na faculdade. Então, acho que a igreja ganha um novo papel de preparar os jovens, porque às vezes não é nem questão da apologética em si. Um pouquinho de conhecimento da palavra já ajuda, porque a gente vê, infelizmente, crentes que não têm conhecimento do próprio livro que segue. Que nem começou a novela Gênesis, eu não estou assistindo, mas que o pessoal começou a falar mal da novela porque os irmãos ali, né, que foi fruto de Adão e Eva, acabou rolando incesto, né? Que, teoricamente, eram os únicos humanos na Terra. Se tem que continuar a raça humana, vai ter que ter casais ali entre irmãos. E uma galera ficou revoltada com isso, que da onde tiraram isso da Bíblia? Então, a gente tem um probleminha aí que tem cristão que não sabe a fé que segue, assim, né? Então, às vezes, um pouquinho do conhecimento da Bíblia já ajuda. Não, eu falei que eu não gosto de apologética, mas não quer dizer que apologética não é que eu não gosto. Nunca foi a área que, nossa, né? Eu assistia quando tinha Deus em Debate. Mas precisa sim, a gente precisa saber da resposta. Mas como você falou, a gente precisa conhecer, né? A gente sofre de um analfabetismo bíblico que é impressionante. Eu só queria fazer um último comentário sobre aquilo. O Felipe, né? Falou. Cara, quando eu me formei em psicologia, eu senti exatamente isso que você falou. Até porque eu sempre lidei muito com saúde mental. Você fica muito técnico e você fica muito... tudo você consegue pegar uma pessoa e analisar ela em termos de processos de neurônios, de desenvolvimento e tal. E é um problema, porque, por exemplo, para você poder ser um clínico, você precisa justamente ter o lado pessoal bem ativo para poder trabalhar. Então, foi uma coisa que eu tive que ir retomando ao longo dos anos. Você perde esse... eu já vi alguns autores falarem isso. Você aprende, na ciência, você aprende a pegar um corpo e dissecar ele, assim... Faz uma aula de anatomia fenomenal, assim. Você não aprende a juntar de novo, né? Juntar de novo é o maior problema. Você não conversa com o cadáver que está dissecado, né? Agora, o que aparece para você na tua frente é uma pessoa, não é um rim, um cérebro, um estômago e tal. Então, eu fui aprendendo isso de novo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? E me parece que a perspectiva cristã é um bom remédio para isso, né? Que, ao mesmo tempo que ela te dá a liberdade do empreendimento científico, você não perde o foco. Pelo menos para mim, pessoalmente, foi o que me ajudou mais. Tipo, eu posso estar analisando os processos cognitivos de um paciente, mas é a imagem de Deus que está ali na minha frente. Muito legal. Eu só queria comentar sobre apologética, né? Como você, Bruno, eu também tenho esse negócio de não ter um grande amor por apologética, mas não tanto pela apologética em si, mas como ela é colocada muitas vezes. E tem diferentes estilos de apologética, né? Eu só queria recomendar esse livro aqui, que é do Alistair McGrath, e eu acho que ele tem uma abordagem muito legal.
porque ele não é combativo, né? E aqui na apresentação do livro ele fala assim, ó, não se deve ver a apologética como uma reação defensiva e hostil ao mundo, e sim uma boa oportunidade de expor, celebrar e abrir a arca do tesouro da fé cristã. Então, eu levei a apologética no sentido assim de a gente buscar entender a nossa fé para crescimento pessoal e para a gente poder expor e apresentar melhor para os outros. Então, não é uma apologética combativa, é mais assim, persuasiva, né? Então, é só uma dica, uma recomendação. Acho que vale a pena. Esse tipo de apologética que eu acho que é muito legal e vale bastante a pena. E é isso aí, estamos encerrando o tempo. O Diego, que é nosso presidente, quer finalizar? Não, cara, por favor, encerre a sua fala aí. Foi muito bacana ouvir vocês. Não, é isso. De minha parte, é isso. Eu até gostaria de continuar conversando e teria mais o que falar e ouvir. Mas eu gostaria só de terminar com uma oração do Polkinghorne, que ele faz do capítulo de maravilhamento, já que o Felipe comentou que ele gostou. Então, só o versículo principal e oração final. Provérbios 30, 18 a 19. Há 3 coisas que me maravilham, 4 que não compreendo. O caminho da água no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem para uma jovem. Oração. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Pois só tu és santo. Apocalipse 15, 3 ao 4. Amém. E sim, Diego, dá a bênção aí e despede. Gente, desse jeito eu quase me sinto pastor. Dá a bênção. Né? Vou dar a bênção apostólica. Gente, obrigado aí. O foi muito bacana. E eu gostei bastante assim, desse formato em que a gente não ficou esperando até o final do encontro para interagir, né? O pessoal foi interagindo durante todo o encontro, eu achei bem interessante, eu acho que é um formato que a gente pode investir mais. Bom, vamos orar para encerrar então, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Obrigado, Senhor, pois nós tivemos a oportunidade, mesmo que cada um em seu lar, Pai, de estarmos reunindo, Pai, aqui em Tua presença, conversando, Pai, sobre tantas coisas. Nos ajuda, Pai, a utilizar todo esse conhecimento, Pai, para o engrandecimento do Seu reino. Seja conosco, Pai, em tudo que fazemos, Pai, por onde andamos, Pai, em todos os momentos. Ó Deus maravilhoso e santo, em teu nome, Jesus Cristo, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Pessoal, bom final de semana para vocês. Final de semana. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Ai,